Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de edema. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do fluxo de massa. Para quem não lembra ou para quem não assistiu o vídeo, o fluxo de massa é um mecanismo que garante a distribuição do líquido extracelular. Vimos que a maioria dos íons e dos solutos passam através dos poros. Quais poros? Os poros presentes nos capilares. Os capilares nós classificamos de capilares contínuos, descontínuos e também os fenestrados. Tanto os capilares fenestrados quanto os descontínuos apresentam poros, as fenestras, que permite o livre trânsito de pequenos solutos e também de íons. Esse trânsito de solutos e de íons do capilar para a célula e da célula para o capilar faz com que essas moléculas tenham uma distribuição mais ou menos uniforme, tanto dentro do vaso sanguíneo quanto também dentro das células. Falamos a respeito de que a pressão sanguínea é maior que a pressão no líquido intersticial. Isso vai fazer com que o líquido presente no interior dos capilares seja impulsionado para fora desses capilares. Para fora dos capilares, o líquido ganha o interstício e do interstício ganha o interior das células. Esta passagem de líquido do interior dos vasos sanguíneos para o interstício e do interstício para as células recebe o nome de ultrafiltração. Porém, há uma outra força. Esta força ocorre graças a proteínas denominadas como coloides, que estão presentes apenas no interior dos capilares. Essas proteínas vão gerar uma diferença de concentração do capilar em relação ao líquido intersticial. Essa diferença de concentração gera uma força osmótica. A pressão osmótica gerada faz com que a água seja direcionada do interstício para o interior dos capilares. E isso recebe o nome de reabsorção. Então vejamos, a reabsorção ocorre quando o líquido passa do interstício para o interior dos vasos sanguíneos. E por que isso está ocorrendo? Graças à pressão osmótica, a pressão coloidosmótica que ocorre por meio de proteínas que estão presentes apenas no interior dos capilares. Agora vamos ver uma animação a respeito do fluxo de massa. Essa ilustração mostra um capilar e algumas células. Aprendemos que há 3 tipos de capilares: capilares contínuos, capilares fenestrados e os descontínuos. Tanto nos capilares fenestrados quanto nos capilares contínuos há a presença de poros. Esses poros permitem o livre fluxo de íons e pequenas moléculas. Isso vai ocasionar uma distribuição igualitária desses solutos, tanto no interior dos capilares quanto no interior das células. Vimos também que a pressão sanguínea é maior no interior dos vasos sanguíneos em relação à pressão do líquido intersticial. Essa diferença de pressão vai impulsionar a água do interior dos vasos para o interior do líquido intersticial, processo esse chamado de ultrafiltração. Porém, uma outra força vai contrabalancear a ultrafiltração. Essa força recebe o nome de pressão coloidosmótica. Isso ocorre pois no interior dos capilares existem proteínas que são incapazes de atravessar os poros presentes nos capilares. Este excesso de proteína no interior dos vasos sanguíneos faz com que ocorra uma pressão osmótica. Essa pressão osmótica direciona agora a água do interior do líquido intersticial para o interior dos vasos sanguíneos.
Este direcionamento recebe o nome de reabsorção. Revejam a animação do fluxo de massa. Bom, isso que nós acabamos de ver apresenta uma aplicação clínica. Se a ultrafiltração exceder muito a reabsorção, ocorrerá um processo chamado de edema. Edema é um inchaço. O edema nada mais é do que o acúmulo de líquidos no espaço intersticial. Vamos ver quais são os principais fatores da formação do edema. Os principais fatores são a insuficiência cardíaca, insuficiência renal, hipertensão arterial, desnutrição, lesões traumáticas e também a gravidez. Vamos dar uma olhada em cada um desses processos. A insuficiência cardíaca, congestiva e renal faz com que ocorra a retenção de líquido no organismo. No caso da insuficiência renal, ocorre uma redução na filtração glomerular. Já na insuficiência cardíaca congestiva, ocorre uma redução na circulação do volume sanguíneo. A hipertensão arterial ocasiona o aumento da pressão arterial e isso, por sua vez, leva a um aumento da pressão capilar. O aumento da pressão capilar facilita os processos de ultrafiltração, ou seja, a passagem de líquido do interior do vaso sanguíneo para o interstício. Isso vai levar a um acúmulo de líquido no espaço intersticial e que nós acabamos de ver que esse acúmulo de líquido recebe o nome de edema. Já condições onde ocorre uma desnutrição calórica proteica e outros fatores associados à diminuição da concentração de proteínas plasmáticas, tais como cirrose hepática, doença renal e até mesmo queimaduras, faz com que esses processos diminuam as proteínas plasmáticas. Isso vai diminuir a pressão coloidosmótica. Lembra que nós falamos, as proteínas plasmáticas presentes no interior dos capilares geram uma pressão osmótica. Essa pressão direciona a água do líquido intersticial para o interior dos vasos sanguíneos. Mas o que está ocorrendo agora? Fatores que levam à diminuição dessas proteínas, como uma desnutrição calórica proteica, cirrose hepática, doença renal e também queimaduras. Diminuindo a concentração de proteínas no interior dos capilares, isso reduz a pressão osmótica. Reduzindo a pressão osmótica, reduz a reabsorção. É a mesma coisa de falar que mais líquido vai acumular no espaço intersticial. Lesões traumáticas podem levar ao rompimento dos vasos e à liberação de produtos vasodilatadores como a histamina, além de outros produtos. Isso vai fazer com que ocorra um extravasamento do líquido para o interstício. O líquido extravasado do interior do vaso para o interstício vai acumular e gerar um edema. E a gravidez também vai facilitar a presença de edemas. Isso porque o feto em desenvolvimento, em um determinado momento, vai comprimir algumas veias. A compressão venosa vai reduzir o retorno venoso, ou seja, a volta do sangue dos vasos sanguíneos das veias para o coração. Isso gera um aumento na pressão dos capilares. Aumentando a pressão dos capilares, este fator vai favorecer a ultrafiltração,
a passagem de líquido do interior dos capilares para o interstício. Isso vai gerar um edema. Pessoal, a respeito de edema, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido a aula anterior e associado o que nós aprendemos com essa aplicação clínica. Muito obrigado por me assistir e aguardo vocês no próximo vídeo.